Olá, paz do Senhor. Quero desejar a vocês aí um excelente final de tarde, um excelente final de domingo. Estamos aqui para gravar mais uma porção das Escrituras Sagradas, porque entendemos que a palavra de Deus é aquela que nos fortalece, que nos dá ânimo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é espírito e vida, é remédio para os ossos, é a palavra do Senhor que vai te fortalecer a cada dia. Então, se você puder, pare um pouquinho para ouvir essa mensagem de Deus, essa palavra de Deus para a sua vida, e eu creio que será de muita edificação para a sua vida espiritual. Você vai se reerguer aí, se levantar no ânimo e na força do Senhor, com mais essa palavra de Deus para a sua vida, amém? Eu espero que tudo esteja bem com você, com a sua família. Minha oração é para que vocês estejam guardados debaixo das potentes mãos do Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos guardar e nos livrar de todo o mal. O texto que nós vamos ler nesta tarde está em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, um texto bastante conhecido, você já deve ter ouvido falar, pregações, você mesmo já até leu esse texto, e eu vou ler para você, é muito interessante, você vai se lembrar agora. Se você puder, também abra sua Bíblia, e acompanhe, grife, marque, leia depois novamente. É importante nós estarmos nos aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus olha para o coração. Muito interessante esse texto, não é verdade? Você deve se lembrar que Saul, depois de várias mancadas que ele havia dado, o coração dele realmente era distante de Deus. Deus então quis escolher um outro rei, para Israel. E esse episódio era o episódio então que Samuel ele vai até a casa de Jessé, e ali então dos filhos de Jessé ele vai escolher, Deus vai levantar um que vai ser o rei de Israel. E Jessé tinha muitos filhos, filhos que eram pessoas extremamente capazes, pessoas de boa aparência, de bom porte físico, pessoas que eram homens que eram guerreiros, eles eram extremamente capazes, eram formosos, eram bonitos, os filhos de Jessé e tudo mais, treinados para a guerra, tudo, mas o primeiro que passou, quem olhasse para ele, falava, puxa vida, esse é o rei de Israel, esse é o candidato ideal, este é o cara, tem que ser esse daí, porque o cara era bonitão, alto, homem de guerra, varão valoroso mesmo. Mas interessante que Deus disse para Samuel, não é esse daí não. Não é esse daí não, porque vocês, homens, veem o exterior. Eu estou olhando para o interior, estou olhando para o que vai lá dentro da pessoa. O próprio Samuel, interessante que ele ficou admirado com esse filho de Jessé. Ele disse para si mesmo, esse aí é o rei, é esse aí que eu vou ungir. Mas Deus deixou bem claro para Samuel que não estava preocupado de forma alguma com a aparência. Deus deixou bem claro para Samuel que estava olhando para o coração e escolher alguém conforme ele olhasse para o seu interior e visse que essa pessoa, então, de fato, era capaz de, então, herdar o trono de Israel. Interessante, por que isso, Por que Deus tem esse cuidado de não olhar apenas para o exterior,
né? E muitas vezes nós mesmos, na nossa vida prática do dia a dia, nós nos enganamos, né? Existe até aquele ditado que diz, as aparências enganam, né? Quem já não se decepcionou com alguém que a primeira vez você diz, puxa vida, né? Na primeira conversa você diz, caramba, né? Gente boa, legal pra caramba, pessoa idônea. E lá na frente a gente se decepcionou, né? Por conta daquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga. E Deus não. Deus quer olhar lá no interior, ver as motivações do coração da pessoa, e então Deus vai fazer o seu juízo a partir disso, né? Então, de fato, é interessante isso, porque de fato o exterior, ele engana, né? Quantas pessoas com sorrisos estampados no rosto, né? Uma maravilha. Você vê aí nas redes sociais, que é muito interessante, né? Todo mundo muito sorrindo, parece muito alegre, parece com aquela vida perfeita, mas na verdade o coração está com angústia, está angustiado, seu coração está cheio de inveja, seu coração está cheio de motivações pecaminosas, seu coração está cheio de pensamentos, de coisas erradas, de desejos que não agradam a Deus. Então, de fato, as aparências enganam. Todos os filhos de Samuel, e Deus disse que não era nenhum daqueles. Todos passaram, aliás, todos os filhos de Jessé passaram por Samuel, né? E Deus disse que não era nenhum daqueles. E perguntou Jessé então, e aí? Perguntou Samuel para Jessé, e aí, acabou os seus filhos? Não tem mais nenhum? Ele disse, tem mais um, né? Mas esse mais um era um que foi até preterido, né? Porque numa reunião tão importante como aquela, todos os filhos deveriam estar. Por que esse mais um não estava, né? Por que ele foi preterido dessa reunião tão importante, né? Então esse mais um era pequeno, né? Talvez não era interessante por isso, porque a vista, né? A vista das pessoas não era interessante, era pequeno, um menino ruivo, franzino, né? Quem sabe, preterido pela família, né? Mas esse pequenino tinha um coração voltado para Deus. Esse pequenino tinha as motivações do seu coração em que Deus olhou e se agradou. Então disse Samuel, manda chamar. E quando chamou e veio aquele rapazinho, que é Davi, né? O grande rei Davi, Deus disse para Samuel, é este aí. Como assim, né? Todos os outros estão formosos, estão de porte de guerra, treinados na guerra. Vem lá um menino franzino, que estava apacentando lá o rebanho do seu pai, né? Como assim? É esse aí, Deus disse, é esse aí. É interessante isso, meus amados, que Deus olhou para o interior de Davi. E o que eu queria falar para você de fato é isso. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, ele continua dessa forma, ele continua ainda olhando lá dentro do nosso interior para ver quais são as nossas motivações de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós fazemos, quais são as motivações que nos movem, que regem a nossa vida. Deus é o Deus que olha para o nosso interior. Na verdade, ninguém pode esconder nada de Deus, né? Ninguém pode esconder nada de Deus. Muitas pessoas enganam bem, né? Escondem bem através de uma face, mas Deus a ninguém engana, porque Deus olha lá para dentro de nós, olha para dentro do coração, Ele sabe quais são as minhas motivações. E é interessante isso, nós aprendemos essa lição. Né? Aqui é uma lição importante. Existe uma relação entre a bênção de Deus, o poder, a honra que Deus pode nos dar e as motivações dos nossos corações. Você não pode negar isso, que tem muita gente hoje que não é abençoada porque a motivação do seu coração é completamente errada.
Ele quer as coisas para, muitas vezes, para se exibir para as outras pessoas, para mostrar para alguém que ele é melhor, né? Movido apenas por um sentimento de grandeza, de ostentação, né? Ou de querer ser melhor do que os outros. Ou seja, existe de fato uma relação entre a bênção de Deus e a motivação do nosso coração, meus amados. Existe essa relação, porque veja bem, Davi, para muitos, Davi era inapto para receber aquela honra, né? Ele não estava apto para isso, para receber aquela honra. Por quê? Por conta da sua aparência, né? A sociedade julgava dessa maneira, por conta da sua aparência, do seu porte físico, né? Mas Deus olhou para o seu interior e decidiu que Davi serviria para os seus propósitos e decidiu honrá-lo. Então, qual é a diferença entre as motivações do coração de Davi e as motivações do coração dos seus irmãos, que o diferenciou tanto assim? O que tinha no coração de Davi que era diferente do coração dos seus irmãos, né? Por que Deus olhou no coração de Davi e encontrou algo? Encontrou, né, uma certeza de que ele serviria para os seus propósitos. Então, a primeira coisa que eu vejo que há no interior de Davi, a motivação no interior de Davi, é que ele era humilde, ele tinha humildade. O coração de Davi não era altivo como o coração de seus irmãos, né? Os irmãos de Davi muitas vezes até zombaram dele, né? Ele não tinha o coração altivo, ele era humilde. Seus irmãos não queriam apacentar as ovelhas do seu pai, mas Davi foi lá. Davi era humilde o suficiente para ir lá cuidar das ovelhas do seu pai. Por quê? Porque era uma tarefa difícil, ninguém queria ser um pastor de ovelhas. A vida de um pastor de ovelhas não era fácil naquele tempo. Ficar semanas fora de casa, dormindo, muitas vezes ao relento, perto ali do rebanho, para cuidar do rebanho, para defender o rebanho dos ladrões, defender o rebanho dos animais que poderiam pegar as ovelhas, né? Não era uma tarefa fácil. Sobrou para quem? Sobrou para Davi. Sobrou para o mais humilde. Ninguém queria. Davi falou, não, eu vou, pai, com muito prazer, eu vou lá cuidar das ovelhas do Senhor, né? Com coração humilde. Foi lá, cuidou, né? Tinha que ter todo esse cuidado. E lá estava ele cuidando sozinho das ovelhas, semanas após semana, longe de casa, mas ali, junto com as suas ovelhas, ele tocava a sua harpa, ele cantava, ele compunha hinos, ele orava. Que chances, veja bem, que chances Davi tinha de ser reconhecido num trabalho desse? Né? Hoje nós vemos muitas pessoas dizerem isso, né? Quem não aparece não é lembrado, né? Que chance Davi tinha de ser lembrado, né? Se numa reunião tão importante para escolher o rei de Israel entre a sua família, ele estava longe, ele estava preterido daquela reunião. Que chance ele tinha então de ser lembrado por alguém, meus amados? Olha que coisa interessante. Ninguém se lembraria de um simples pastor, ninguém se lembraria, né? Cadê? Está lá na roça, está lá cuidando das ovelhas, né? Seria tão improvável como ir lá na roça buscar um caipira, vamos dizer assim, né? E buscar ele para ser um governador, para ser um presidente de uma nação. Olha que interessante, foi isso que aconteceu. Davi saiu de lá do campo, cuidando das suas ovelhas do seu pai, para ser ungido rei de Israel. Olha que coisa interessante. E a gente fica pensando, mas como pode, né? Como pode ninguém se lembrar
dessa pessoa e essa pessoa ainda receber essa honra. Sabe por quê, meus amados? Porque às vezes as pessoas não se lembram de você ou elas não te dão a honra devida, mas Deus reconhece as motivações do seu coração, Deus reconhece a sinceridade que está dentro do seu coração, Deus reconhece a vontade que você tem de servir a Ele, e mesmo numa situação talvez como Davi, longe, preterido, né? Longe daquela reunião tão importante, vivendo aquela vida de humildade, Deus pode te levantar, Deus pode te dar honra, Deus pode te abençoar, se o seu coração estiver voltado para Deus. Amém, queridos? Olha que interessante isso. A humildade diante de Deus fez a diferença. A humildade diante de Deus, né? A humildade nos faz ser vistos por Deus. Olha que interessante. A humildade nos faz ser vistos por Deus, né? Porque aquele que tem um coração altivo, arrogante, orgulhoso, para que ele precisa, né? De mais o quê? Não precisa de mais nada, né? Ele acha que nem precisa nem de Deus, na verdade. Mas a humildade nos faz ser vistos por Deus. E Davi tinha um coração humilde diante de Deus. Deus o viu lá no campo e Deus o chamou e deu honra a este homem. Meus amados, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer de fato quer ser honrado por Deus, seja humilde. Não tenha um coração orgulhoso, não tenha um coração altivo, não trate as pessoas com diferença, né? Não seja arrogante, não trate as pessoas, o seu próximo, com orgulho, com arrogância ou com desdém. Não faça isso, né? Não pise nas pessoas, não pise, não massacre as pessoas na sua caminhada, sabe? Respeite as pessoas que estão ao seu redor, seja a sua família, seja a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seja os seus irmãos, seja a liderança da sua igreja, respeite. Isso faz parte da humildade. Trate as pessoas com a devida importância, porque todos são importantes. Todos nós somos importantes, ninguém é melhor do que ninguém. Se você quer ser abençoado, seja humilde, haja com amor e com compaixão, na verdade, também. E você vai ser abençoado e honrado. Amém, queridos? Foi isso que Davi fez. Era essa a motivação do coração de Davi. Ele tinha humildade e Deus olhou lá para o interior dele. Deus quer olhar para o seu interior neste momento e Ele quer encontrar humildade. Ele quer encontrar a motivação certa. Amém, querido? Outra coisa muito interessante é que o coração de Davi era voltado para Deus. Essa motivação do seu coração, o coração dele era voltado para Deus. Naqueles dias fora de casa, cuidando ali das ovelhas do seu pai, ele se punha a louvar a Deus, ele se punha a adorar a Deus, talvez naquelas noites vigiando as ovelhas, noites frias, quem sabe, ele olhava para aquele céu estrelado e se punha então a compor canções glorificando Deus, Criador dos céus e da terra, louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, o seu coração era voltado para Deus, mesmo naquela tarefa difícil. Ele não estava ali reclamando de mal com a vida, murmurando, dizendo por que eu estou nessa situação, meus irmãos deveriam estar aqui também me ajudando, por que eles não querem fazer isso, só porque eles são treinados para aquilo. Não, nada disso. Eu vou fazer isso porque eu estou fazendo para mim mesmo, eu estou cuidando das coisas do meu pai, eu estou cuidando das coisas que são minhas também, é para minha família. E enquanto eu estou aqui, em vez de murmurar, eu vou glorificar a Deus, eu vou louvar a Deus. Amém, queridos? Tem muitas pessoas neste momento de pandemia, de isolamento social, reclamando, maldizendo, e por que isso, por que aquilo, por que essa situação? Meu filho, minha filha,
glorifique a Deus, exalte ao Senhor, tenha um coração grato, coração voltado para Deus em qualquer situação. Louve ao Senhor como Davi fazia. Ele exaltava ao Senhor através dos seus louvores, por ser voltado, por ser seu coração estar voltado para Deus. Ele influenciou a vida de muitas pessoas. Olha que interessante. Você deve se lembrar dos valentes de Davi. Era um bando de gente, uns párias da sociedade. Ninguém queria saber daqueles caras. Eles começaram a andar com Davi porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Isso, influenciou a vida daqueles homens, se tornaram valentes. Quem não queria ter um exército como aqueles caras? Quem não queria ter os valentes de Davi do seu lado? Mas só se tornaram isso porque andaram com uma pessoa que tinha um coração voltado para Deus, e era Davi. Olha que coisa linda, meus amados. Davi não era perfeito. Não adianta você pôr isso na sua cabeça. Não existe um personagem bíblico que seja perfeito. Não era perfeito. Quando a gente fala personagem, não é que é uma história inventada, né? É real, né? Uma história real, é a história da vida dessas pessoas, né? De fato. Então, essas pessoas, elas não eram perfeitas. Elas tinham suas dificuldades, elas tinham suas debilidades, né? Elas tinham suas dificuldades. Então, Davi, ele pecava. Ele cometeu sérios erros, mas ele também se arrependia com choro e tristeza diante de Deus, com todo o coração. Ele não queria desagradar a Deus, embora desagradasse algumas vezes, pecando contra Deus, mas se arrependendo com lágrimas e choros. Ele não queria, a motivação do seu coração não era essa, não era viver longe de Deus. A motivação do seu coração era estar voltado para Deus. E isso influenciou a vida de muitas pessoas. Meus amados, se o seu coração estiver voltado para Deus, não importa a caverna que você está, você deve se lembrar que Davi se refugiou numa caverna de Adulão, se escondendo de Saul, e ali as pessoas começaram a vir, a estar com ele começou a influenciar aquelas pessoas, Deus começou a abençoar a sua vida. Meus amados, não importa a caverna que você esteja, a situação que você esteja, se você está com o seu coração voltado para Deus, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Se você está, essa caverna pode ser essa pandemia, esse isolamento, mas eu estou em casa, eu não estou conseguindo fazer mais nada. Você pode, se você está com o seu coração voltado para Deus, Deus vai te usar. Não esquenta a cabeça com isso. Deus, se o teu desejo é isso, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Amém, queridos? É isso que vai acontecer. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje não seja ideal, e não é. Não é para mim, não é para você, né? A situação não é ideal. Mas se você continuar buscando, louvando a Deus, buscando ao Senhor, a bênção do Senhor vai te alcançar. Amém, querido? Olha que bênção. Terceira coisa que eu encontro como motivação no coração, lá no interior de Davi, é que ele tinha a sua suficiência em Deus. Ele dependia de Deus. Davi matou um urso, matou um leão, matou um gigante, e ele disse a Deus, ele atribuiu tudo a Deus. A glória é de Deus. Ele glorificou a Deus em tudo que ele fez. Não era aparência. Ele sabia que a sua força era o Senhor. Não era uma falsa modéstia. Glória a Deus, mas eu sei que se não fosse por mim não ia acontecer. Não era isso que Davi... Isso não estava no coração de Davi, não. Era de fato, era verdade. Ele expressava aquilo que estava no seu coração, de que de fato, se não fosse Deus na sua vida, ele não conseguiria realizar aquilo. A glória era de Deus. Davi era dependente de Deus.
Na luta contra Golias, o Golias veio na força, mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confiava no Senhor, confiança total no Senhor. Os irmãos de Davi eram homens guerreiros, lembram? Mas quando o gigantão lá, Golias, se levantava para afrontar, todos corriam, até os irmãos, os fortão, os bonitão, corriam. E Davi pequenininho, franzino, disse: eu vou te derrotar em nome do Senhor Jesus. Meus amados, isso é dependência do Senhor. A motivação do coração de Davi era que ele não podia nada, mas Deus podia através da vida dele. É coisa linda demais. Meus amados, essa força para depender de Deus, para confiar no Senhor e nas suas promessas, avançar para a resolução de problemas, é o que Deus tem para nossas vidas. Essa força para encarar de frente a luta, batalhar e vencer, é essa força que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, Ele olha para nós, o que Ele quer encontrar lá dentro de mim e de você. Quais são as motivações que nos regem, que nos dominam, que nos movem? Quais são essas motivações? Se Ele encontrar humildade em seu coração, se Ele encontrar que seu coração está voltado para Ele, para agradá-lo acima de todas as coisas, se Ele encontrar que você é dependente dEle, que você crê no poder e na glória dEle acima de todas as coisas, então, com certeza, Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Fique com essa palavra. Deus está olhando para o seu e para o meu interior. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.